travesseiro que você usa esta noite está cortando o oxigênio do seu cérebro. Não pode estar. Está. E está fazendo isso por horas enquanto você dorme sem perceber nada. Enquanto você dorme, as artérias carótidas e vertebrais que transportam sangue oxigenado para o seu cérebro passam pelo seu pescoço. E dependendo da altura do material e do formato do travesseiro que você está usando agora, essas artérias podem estar sendo comprimidas, torcidas ou parcialmente bloqueadas por horas toda a noite. Não por segundos, por horas inteiras. Um estudo publicado no Journal of Clinical Sleep Medicine documentou que a posição inadequada da cabeça durante o sono está diretamente associada à redução do fluxo sanguíneo cerebral, aumento da rigidez matinal do pescoço e piora da qualidade cognitiva nas primeiras horas do dia. Outro estudo publicado no Journal of Sleep Research identificou que pessoas que dormem com travesseiros de altura incorreta apresentam frequência significativamente maior de acordar com dor de cabeça, névoa mental pela manhã e dificuldade de concentração após o sono. E um terceiro estudo, este publicado no Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, confirmou que a compressão vascular cervical noturna é um fator subestimado nos casos de cefaleia matinal crônica, que não respondem ao tratamento convencional. Hoje eu vou explicar exatamente como o seu travesseiro afeta o fluxo de oxigênio para o seu cérebro, quais são os 3 tipos de travesseiro que são silenciosamente perigosos para a saúde cerebrovascular e o protocolo completo que você precisa aplicar a partir desta noite para corrigir isso sem gastar nada. Fique comigo até o final, porque o que eu vou revelar nos últimos 5 minutos é a coisa mais importante que você vai ouvir sobre sono e saúde cerebral este ano. Mas antes de continuar, eu preciso que você faça uma coisa agora mesmo. Olhe para o travesseiro que você usa. Pense na altura dele. Pense se a sua cabeça fica elevada demais, inclinada para o lado, ou se o seu pescoço fica dobrado em algum ângulo quando você deita. Agora me diga nos comentários. Você sente rigidez no pescoço quando acorda pela manhã? Escreva sim ou não. Isso vai me dizer exatamente quantas pessoas aqui estão dormindo em perigo sem saber. A maioria das pessoas nunca conecta os sintomas que sente de manhã com o travesseiro que usou à noite. Acham que é estresse, que é idade, que é falta de exercício. Tomam um anti-inflamatório, esperam a rigidez passar e na noite seguinte colocam a cabeça exatamente no mesmo travesseiro que causou o problema. O ciclo se repete. Os meses passam, os anos passam. E o dano se acumula silenciosamente, noite após noite, sem que ninguém conecte o ponto de partida com as consequências. Mas existe algo que pouquíssimos médicos explicam de forma clara durante as consultas, e eu vou explicar agora com precisão anatômica e fisiológica. O seu cérebro depende de um fornecimento constante e absolutamente ininterrupto de sangue oxigenado. Esse sangue chega ao cérebro por 2 sistemas arteriais principais. As artérias carótidas internas, que sobem pelos 2 lados do pescoço na parte anterior e lateral, e as artérias vertebrais, que passam dentro das vértebras cervicais, os ossos do seu pescoço. Esse segundo sistema é especialmente vulnerável porque as artérias vertebrais não têm espaço livre ao redor delas. Elas passam literalmente dentro de canais ósseos chamados forames transversários, um em cada vértebra cervical, do pescoço até a base do crânio. Quando o seu pescoço se inclina para um lado, quando a sua cabeça fica elevada demais ou abaixada demais em relação ao eixo neutro da coluna, essas artérias sofrem torção mecânica dentro dos seus canais ósseos. O fluxo sanguíneo diminui. E isso acontece toda a noite, enquanto você dorme, sem você perceber nenhum sinal de alerta imediato, porque o processo é lento, constante e silencioso. Um adulto dorme em média 6 a 8 horas por noite. Se o seu pescoço fica em posição inadequada durante esse tempo inteiro, o seu cérebro está recebendo menos oxigênio por 6 a 8 horas toda a noite. Multiplique isso por 365 dias por ano. Multiplique por 5 anos, por 10 anos. E agora me diga, isso é irrelevante para a sua saúde cognitiva e cardiovascular no longo prazo? A resposta é definitivamente não. E o principal responsável por essa posição inadequada, na maioria dos casos, é o travesseiro que você escolheu ou que recebeu sem nunca questionar. Existe uma história que exemplifica esse problema de forma muito concreta e que vai fazer você enxergar o travesseiro de uma forma completamente diferente a partir de hoje.
Uma mulher de 52 anos procurou ajuda depois de 3 anos sofrendo com dores de cabeça crônicas que apareciam invariavelmente pela manhã, desapareciam ao longo do dia e voltavam sem falta no dia seguinte como um relógio. Ela tinha feito exames neurológicos completos, tomografia computadorizada, ressonância magnética, consultado especialistas em cefaleia e em neurologia, tentado medicamentos preventivos e analgésicos de diferentes classes. Os exames não mostravam nenhuma lesão estrutural significativa. Os medicamentos aliviavam temporariamente, mas não resolviam a causa. Ninguém tinha perguntado sobre o travesseiro. Ninguém tinha pedido que ela descrevesse como dormia. Quando ela descreveu detalhadamente sua rotina de sono, ficou evidente onde estava o problema. Ela dormia predominantemente de lado, do lado esquerdo, com um travesseiro de plumas muito alto e muito macio que no início da noite tinha a altura aparentemente adequada quando ela deitava. Mas, ao longo das horas, o travesseiro afundava progressivamente sob o peso da cabeça. Na segunda hora de sono, a cabeça já estava mais baixa do que no início. Na quarta hora, o pescoço estava claramente inclinado lateralmente para a esquerda, com o lado direito do pescoço alongado sob tensão estática e o lado esquerdo comprimido. As artérias vertebrais do lado comprimido estavam sofrendo restrição mecânica repetitiva por 4 a 5 horas todas as noites, durante 3 anos consecutivos. Quando ela trocou para um travesseiro de espuma com memória de altura adequada para a posição lateral. Um travesseiro que mantinha a altura consistente ao longo da noite inteira, sem afundar progressivamente. As dores de cabeça matinais reduziram drasticamente já na primeira semana. Depois de 2 semanas completas de sono com o novo travesseiro, as dores de cabeça matinais tinham desaparecido completamente. 3 anos de sofrimento, de consultas médicas, de medicamentos e de exames sem resposta definitiva. A causa era o travesseiro que afundava silenciosamente enquanto ela dormia. Pessoas que aplicaram a correção do travesseiro relataram consistentemente melhora significativa na qualidade geral do sono, redução ou eliminação de dores de cabeça matinais, menos rigidez cervical ao acordar e uma sensação notável de cabeça mais clara, mais leve e mais descansada nas primeiras horas do dia. E a ciência explica com precisão exatamente por que essa mudança aparentemente simples produz resultados tão consistentes. Mas o que vem agora é ainda mais importante de entender. Porque não é qualquer travesseiro que causa problemas. Existem 3 tipos específicos que são os mais perigosos, e provavelmente um deles está no seu quarto neste exato momento. O primeiro tipo é o travesseiro muito alto. Esse é o mais comum e o mais perigoso especificamente para pessoas que dormem de costas, na posição supina. Quando você deita de costas e o travesseiro eleva a sua cabeça além do alinhamento neutro da coluna, o seu pescoço fica em flexão forçada para frente, o queixo se aproxima do peito, as artérias carótidas ficam em posição de compressão lateral. O canal pelo qual as artérias vertebrais passam fica angulado para frente, criando uma curvatura que restringe o fluxo dentro dos forames transversários. Um estudo publicado no Journal of Physical Therapy Science mediu o ângulo de flexão cervical em voluntários dormindo com travesseiros de alturas variadas e encontrou que travesseiros acima de 12 centímetros para a posição supina causavam compressão mensurável das estruturas vasculares do pescoço em todos os participantes. 12 centímetros. A maioria dos travesseiros vendidos comercialmente tem entre 15 e 20 centímetros de altura não comprimida. Isso significa que o travesseiro padrão disponível em qualquer loja pode estar significativamente acima do limite seguro para quem dorme de costas. E aqui está o detalhe que quase ninguém conhece sobre esse tipo de compressão. A restrição vascular cervical não precisa ser completa para causar consequências cumulativas, relevantes. Mesmo uma redução parcial e repetida no fluxo sanguíneo cerebral, mantida por horas todas as noites durante meses e anos, tem efeito documentado sobre a função cognitiva, a memória de trabalho e o risco de eventos cerebrovasculares em pessoas com fatores de risco pré-existentes. O dano não se manifesta de forma dramática em uma única noite. Ele se instala silenciosamente, progressivamente, durante anos de noites mal posicionadas, até que os sintomas se tornam impossíveis de ignorar. O segundo tipo perigoso é o travesseiro muito macio que afunda durante a noite. Esse parece confortável ao primeiro contato, parece a escolha intuitiva de quem busca uma boa noite de sono.
Mas existe um problema mecânico fundamental com travesseiros extremamente macios, especialmente os de plumas naturais de baixa densidade ou de fibra sintética barata. No início da noite, quando você deita, o travesseiro tem uma altura que parece razoável. Mas ao longo das horas seguintes, ele vai afundando progressivamente sob o peso constante da sua cabeça. Se você dorme de lado, isso significa que na segunda hora de sono, a sua cabeça já está mais baixa do que estava no início. Na quarta hora, mais baixa ainda. O seu pescoço vai inclinando lateralmente de forma gradual e contínua, sem que você perceba por que está dormindo. E o seu cérebro vai recebendo progressivamente menos fluxo sanguíneo pelo lado que está sendo comprimido, exatamente nas horas de sono mais profundo. Mas o que vem agora é ainda mais preocupante, porque esse tipo de travesseiro cria um segundo problema que opera em paralelo com a compressão vascular. Quando o travesseiro afunda e o pescoço inclina lateralmente, os músculos cervicais do lado superior ficam alongados sob tensão estática por horas. Os músculos do lado inferior ficam encurtados e com circulação reduzida pelo posicionamento constante. Quando você acorda, sente aquela rigidez característica de um lado só do pescoço, aquela sensação de que você precisa girar e inclinar o pescoço para aliviar a tensão antes de conseguir se mover normalmente. Esse padrão assimétrico de tensão muscular cervical matinal é uma assinatura clínica direta do travesseiro que afundou durante a noite. O terceiro tipo perigoso é o travesseiro ortopédico escolhido para a posição errada. E esse é o mais traiçoeiro de todos, porque as pessoas o compram acreditando genuinamente que estão fazendo uma escolha saudável e informada. Os travesseiros ortopédicos, especialmente os de espuma com memória, ou os cervicais com formato anatômico em meia-lua, são comercializados como a solução definitiva para problemas de pescoço e sono. E eles podem ser excelentes ferramentas terapêuticas quando corretamente escolhidos, mas somente quando selecionados especificamente para a posição de sono correta e para a estrutura corporal individual de cada pessoa. Um travesseiro cervical anatômico projetado para quem dorme de costas, quando usado por alguém que dorme predominantemente de lado, vai colocar o pescoço em posição inadequada, pior do que um travesseiro comum faria. A elevação central desse tipo de travesseiro é insuficiente para compensar a largura do ombro de quem dorme lateralmente. O resultado é que o pescoço fica em flexão lateral, exatamente o mesmo problema do travesseiro macio que afunda, só que agora a pessoa tem plena confiança de que está protegida porque comprou um produto especialmente projetado para a saúde cervical. Essa falsa segurança é particularmente danosa porque elimina completamente a motivação para reavaliar o posicionamento durante o sono. Pesquisadores documentaram que a escolha incorreta do tipo de travesseiro ortopédico era mais frequente precisamente entre pessoas que já tinham cervicalgia crônica do que entre a população sem queixas cervicais. As pessoas que mais precisavam de uma escolha correta eram as que mais frequentemente escolhiam o modelo errado. O mecanismo é compreensível. Quem já tem dor cervical compra o produto mais recomendado ou mais caro disponível, sem considerar que a adequação depende inteiramente da posição individual de sono, não do preço ou da marca. E aqui está o detalhe que vai mudar fundamentalmente como você pensa sobre isso. O problema nunca é o material do travesseiro em si de forma isolada. O problema é sempre o alinhamento que esse travesseiro produz para aquela pessoa, específica naquela posição específica de sono, e o alinhamento correto tem requisitos completamente diferentes dependendo de como você dorme. Vamos agora falar sobre o que a ciência define como alinhamento neutro do pescoço durante o sono, porque isso é o fundamento de tudo que você vai aplicar a partir desta noite. O alinhamento neutro significa que, quando você está deitado, a sua coluna cervical, os 7 ossos do pescoço, está em continuidade suave com a coluna torácica abaixo e preserva a curvatura lordótica natural. Não flexionada para frente, não hiperestendida para trás, não inclinada lateralmente. Nesse alinhamento, as artérias carótidas e vertebrais têm o caminho mais desobstruído possível para conduzir sangue oxigenado ao cérebro. Os músculos cervicais não estão sob tensão estática. As raízes nervosas que emergem entre as vértebras cervicais não estão comprimidas, e o sistema linfático do pescoço flui sem restrição mecânica, o que é relevante para a drenagem de fluidos inflamatórios da região. O estudo publicado no Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics
Confirmou que a posição neutra produzia consistentemente a menor pressão intradiscal cervical e a maior liberdade de movimento das estruturas vasculares. A diferença entre posição neutra e posição inadequada, em termos de pressão intradiscal, era equivalente a carregar um peso adicional de 2 a 3 quilos sobre as vértebras cervicais durante todo o período de sono. 2 a 3 quilos de pressão extra, por 6 a 8 horas, todas as noites, sobre as estruturas que conduzem oxigênio ao seu cérebro. Mas o que vem agora é ainda mais preocupante. Existe um grupo específico de pessoas para quem este problema é especialmente urgente e quero que você preste atenção especial a esta parte. Se você tem mais de 50 anos, as artérias do seu pescoço já têm algum grau de rigidez arterial, que é consequência natural e esperada do envelhecimento vascular que ocorre em todos os seres humanos ao longo da vida. A elasticidade das paredes arteriais diminui progressivamente com a idade. Isso significa que qualquer restrição mecânica ao fluxo sanguíneo tem impacto proporcionalmente maior do que teria em uma pessoa mais jovem. Uma artéria jovem e elástica pode compensar parcialmente uma compressão moderada através dos mecanismos de autorregulação do fluxo cerebral. Uma artéria com rigidez relacionada à idade tem capacidade de compensação significativamente reduzida. O mesmo travesseiro alto que produz apenas desconforto leve em uma pessoa de 30 anos pode produzir redução clinicamente significativa de perfusão cerebral em uma pessoa de 60 ou 70 anos. Se você tem diagnóstico de hipertensão arterial, o risco é ainda mais específico. A hipertensão já impõe estresse adicional sobre as paredes das artérias. Adicionar compressão mecânica noturna repetitiva a artérias hipertensas é uma combinação que a literatura cardiovascular reconhece como clinicamente relevante, mesmo que raramente discutida nas consultas de rotina. Se você acorda regularmente com dor de cabeça, especialmente na região occipital, a parte de trás da cabeça, esse sintoma matinal é um sinal documentado de compressão vascular cervical noturna. Não deve ser normalizado como enxaqueca habitual comum ou atribuído automaticamente à desidratação. É o sinal que o organismo usa para comunicar que algo no posicionamento do pescoço durante o sono interferiu no fluxo sanguíneo cerebral por horas naquela noite. Existe ainda um aspecto que precisa ser discutido com toda clareza, porque é um dos mais ignorados pela medicina convencional: o impacto cumulativo da privação de oxigênio cerebral noturna sobre a saúde cognitiva de longo prazo. Quando falamos de fluxo sanguíneo cerebral reduzido durante o sono, não estamos falando apenas de uma dor de cabeça matinal inconveniente. Estamos falando de um processo que, repetido com suficiente frequência e duração ao longo de anos, impõe uma carga real sobre os neurônios que dependem de perfusão adequada para sobreviver e funcionar. O cérebro humano representa aproximadamente 2% do peso corporal, mas consome 20% do oxigênio total do organismo. É o órgão mais metabolicamente ativo do corpo humano. E durante o sono, especialmente durante as fases mais profundas, o metabolismo neuronal continua em alta atividade, consolidando memórias, reparando danos oxidativos, regulando a expressão de genes relacionados à plasticidade sináptica. Qualquer restrição ao fornecimento de oxigênio durante esse período de demanda metabólica elevada tem consequências que não são imediatamente visíveis, mas que se manifestam com o tempo. A névoa mental ao acordar, que tantas pessoas descrevem como simplesmente sendo delas, como se fosse uma característica pessoal imutável, pode ser uma consequência direta de noites repetidas com perfusão cerebral subótima. A dificuldade de concentração nas primeiras horas do dia, a sensação de que o cérebro demora a engatar, a memória de curto prazo que parece menos afiada do que deveria. Esses sinais merecem investigação sobre o que está acontecendo durante o sono, não apenas sobre o que acontece durante a vigília. Um pesquisador da Universidade de Rochester publicou dados mostrando que o sistema de limpeza cerebral, o sistema linfático que vou abordar em detalhes no próximo vídeo, é entre 8 e 10 vezes mais ativo durante o sono do que durante a vigília. E esse sistema é diretamente dependente do fluxo sanguíneo cerebral para funcionar. Menos fluxo durante o sono significa menos eficiência do sistema linfático. Menos eficiência do sistema linfático significa acúmulo progressivo de resíduos metabólicos, incluindo proteínas como a beta-amiloide, que está associada ao desenvolvimento de Alzheimer.
O travesseiro que você escolhe esta noite não é um detalhe menor. É parte de uma cadeia biológica que começa no pescoço e termina na saúde cognitiva dos próximos anos. Há também um componente que afeta a qualidade do sono de forma independente da compressão vascular. Quando o pescoço está em posição inadequada, o sistema nervoso simpático, o sistema de alerta do organismo, mantém um grau elevado de ativação porque percebe o estresse mecânico como uma ameaça. Isso se traduz em sono mais superficial, mais fragmentado, com menos tempo nas fases profundas restauradoras. Você pode estar passando 8 horas na cama e dormindo apenas 4 ou 5 horas de sono com qualidade real, porque o pescoço mal posicionado está impedindo o sistema nervoso de entrar plenamente no estado de relaxamento necessário para o sono profundo. Isso explica por que tantas pessoas se sentem cansadas, mesmo depois de dormir o que parece ser tempo suficiente. E por que a troca do travesseiro para a altura e o material corretos frequentemente produz uma melhora dramática na sensação de descanso matinal que vai muito além do simples alívio da dor cervical. Não é apenas a dor que melhora, é a qualidade estrutural do sono inteiro que muda. Existe uma última observação que considero essencial antes de chegar ao protocolo, e ela diz respeito aos jovens adultos. Existe uma percepção de que esses problemas são exclusivos de pessoas mais velhas. Não são. A compressão vascular cervical por travesseiro inadequado afeta qualquer pessoa em qualquer idade que dorme em posição inadequada por horas suficientes. A diferença é que em pessoas mais jovens, os sintomas podem ser mais brandos e mais facilmente ignorados. Uma leve rigidez matinal que passa em minutos, uma leve dor de cabeça que some com o café da manhã. Mas os hábitos de sono se estabelecem cedo, e um jovem de 30 anos que dorme com travesseiro inadequado está construindo décadas de posicionamento cervical incorreto que vai se somar ao envelhecimento vascular natural dos próximos anos. Agora o protocolo completo. 6 passos. Começando esta noite. O primeiro passo é identificar a sua posição primária de sono. A posição em que você acorda na maioria das manhãs é geralmente a posição em que você passa mais tempo dormindo. Para quem dorme de costas, a altura ideal do travesseiro é baixa, entre 7 e 10 centímetros efetivos após compressão. Para quem dorme de lado, a altura ideal é significativamente maior, entre 12 e 15 centímetros, para preencher completamente o espaço entre o lado da cabeça e o colchão, mantendo a coluna cervical em continuidade com a torácica. Para quem dorme de bruços, o ideal seria nenhum travesseiro ou um travesseiro muito fino, pois o problema central nessa posição é a rotação forçada do pescoço por horas, não apenas a altura. O segundo passo é o teste de alinhamento. Peça a alguém que observe sua posição ao deitar ou posicione um espelho lateralmente. O critério é objetivo e simples. Deitado na sua posição habitual de sono, sua cabeça está continuando a linha reta da coluna, ou está elevada acima dela, ou inclinada para algum lado. O terceiro passo é o teste do acordar por 7 dias consecutivos. Ao acordar cada manhã antes de se levantar, observe sistematicamente. Você sente rigidez no pescoço? Você tem dor de cabeça? Você sente tensão maior de um lado do pescoço do que do outro? Você precisa de movimentos para destravar o pescoço antes de se mover normalmente? Se qualquer um desses sinais está presente na maioria dos dias, o travesseiro atual não está produzindo alinhamento adequado para você. O quarto passo é o ajuste de custo zero que você pode testar ainda esta noite. Se o travesseiro é alto demais para a posição de costas, dobre-o ao meio e experimente dormir com ele dobrado. Se é baixo demais para a posição de lado, dobre uma toalha firme e coloque sob o travesseiro para aumentar a altura de forma controlada. Esses ajustes não são soluções permanentes, são experimentos para confirmar se a altura estava incorreta antes de qualquer investimento. O quinto passo é o critério de material para nova aquisição, quando chegou a hora de substituir. O critério mais importante depois da altura correta é a manutenção de altura consistente ao longo de toda a noite. Látex e espuma com memória de densidade adequada mantêm acima de 90% da altura inicial até o final da noite. Fibra sintética de baixa densidade pode perder entre 30% e 40% da altura inicial. Essa perda de altura acontece exatamente durante as últimas horas do sono,
quando o sono mais profundo e o sistema linfático de limpeza cerebral estão operando no máximo da sua atividade. E aqui está o detalhe que quase ninguém menciona sobre esse ponto. As últimas horas do sono, especialmente entre 4 e 7 da manhã, são quando o sono de ondas lentas está em maior proporção do ciclo. É também quando o sistema linfático do cérebro, que vou explicar em detalhes no próximo vídeo, está no seu pico de atividade removendo resíduos metabólicos tóxicos. Qualquer restrição ao fluxo sanguíneo cerebral nesse período, causada pelo travesseiro que afundou progressivamente, ocorre exatamente quando o cérebro mais precisa de perfusão adequada para realizar suas funções de manutenção noturna. O sexto e último passo é a revisão periódica do estado do travesseiro, porque mesmo o melhor travesseiro perde as suas propriedades com o tempo e precisa ser substituído. Dobre o travesseiro ao meio. Se ele não voltar imediatamente à forma original sozinho, já passou do tempo de substituição. A maioria das pessoas usa o mesmo travesseiro por 5, 7, 10 anos ou mais. Um travesseiro envelhecido, independente do material original, perdeu estrutura, perdeu capacidade de manutenção de altura e acumulou ácaros, fungos e bactérias em concentrações que afetam a qualidade do ar respirado durante horas todas as noites. Me diga agora nos comentários. Depois de tudo que você aprendeu hoje, você vai trocar o seu travesseiro? Escreva sim se vai agir ou escreva não sei ainda se ainda está avaliando. Quero ver quantas pessoas vão agir a partir desta noite. Se você acordar amanhã sem rigidez no pescoço e sem dor de cabeça, depois de aplicar qualquer um desses ajustes, compartilhe este vídeo com alguém que você vê reclamando de dores de cabeça matinais ou de rigidez no pescoço toda manhã. Essa pessoa pode estar sofrendo há anos de algo que tem uma solução simples, gratuita e que começa esta noite. Cada compartilhamento pode mudar a qualidade de sono e de saúde de alguém que você se importa. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Porque no próximo vídeo eu vou revelar algo que vai mudar completamente a forma como você pensa sobre o que acontece dentro do seu cérebro enquanto você dorme. Existe um sistema que só foi descoberto e descrito pela ciência em 2013. Um sistema de limpeza cerebral que opera exclusivamente durante o sono profundo, removendo as proteínas tóxicas que se acumulam ao longo do dia e que estão diretamente ligadas ao desenvolvimento de Alzheimer e demência. Esse sistema tem um nome específico: o sistema linfático. E no próximo vídeo eu vou explicar exatamente como você pode ativar esse sistema no seu máximo potencial a partir desta noite, com hábitos específicos que custam R$ 0 e levam menos de 2 minutos. Inscreva-se agora e não perca! Este conteúdo é informativo e educacional. Não substitui a avaliação, o diagnóstico ou o tratamento por um profissional de saúde qualificado. Cada pessoa tem características individuais que podem influenciar as recomendações apropriadas para o seu caso específico. Se você apresenta sintomas persistentes relacionados ao sono, à saúde do pescoço ou à saúde cardiovascular, consulte um médico de confiança para orientação personalizada.